Olá a todos, bem-vindos para mais uma edição do programa Contraponto. E hoje nós temos a honra de receber o Edgar Cândido Ferreira, ele que é formado em contabilidade, ciências contábeis, tem diversas pós-graduações em finanças e principalmente em mercado de capitais, mercado financeiro. E hoje é presidente da Marília Transparente, né? Bem-vindo, Edgar. Exato. Marília Transparente é uma organização não governamental voltada à transparência nas contas públicas. Eu tive a honra de participar bastante da idealização, da construção da entidade. E hoje está muito bem presidida aqui, com um grupo bastante forte aí de pessoas ligadas, né, na cidadania, pessoas apaixonadas por Marília. E para representar esse grupo batalhador, esse grupo que ama a nossa cidade, está aqui o Edgar. Né? Bem-vindo. Muito obrigado. Primeiro eu gostaria de agradecer em nome da Matra, né, a oportunidade de representá-la aqui. Como você disse no início, a Matra é uma organização da sociedade civil de controle e interesse público, apartidária. Né? Uhum. Nós lá repetimos ao longo do tempo um slogan que foi criado lá, que eu achei assim muito pertinente quando eu comecei há quase 4 anos lá, que é o seguinte: a Matra ela não é a favor e nem contra ninguém. A Matra é a favor da transparência e a favor dos bons princípios. E quais são esses bons princípios? É o princípio da moralidade pública, o princípio da boa administração do dinheiro público, né? O princípio da transparência, porque na realidade, Luiz, quando a gente começa a estudar a administração pública, uhum, e a quantidade de dinheiro que tem na administração pública, você só pode chegar a uma conclusão. Nós precisamos caminhar muito ainda para fazer uma boa administração no aspecto gestão. Na verdade, não falta dinheiro. O que falta é a escolha daquilo que é a prioridade para a sociedade. E a Matra, eu acho que ela representa muito bem isso, né? Uhum. Tanto que esse ano a Matra fez 10 anos. Nesses 10 anos, ela... no trabalho que faz, já teve aqui no município 3 prefeitos, esse ano tem eleição, não se sabe quem será o próximo, né? Mas com certeza será o 4º prefeito que a Matra vai conviver sempre da seguinte forma, como eu lhe disse, ela não é a favor e nem contra ninguém, ela é a favor de princípios, e os bons princípios da boa administração do dinheiro público, é isso. Eu acho que a Matra ela vem dar uma resposta, né, à sociedade, no sentido de que as pessoas elas podem ter uma postura de passividade em relação à Exato. Política. Essa passividade ela pode ser, inclusive, dada no sentido de negação da própria política, mas negar a política não significa que você está sendo apartidário. Ao contrário, Exatamente. Você está só reforçando Exatamente. o status quo. Então, se você quiser comentar sobre política, falar, maravilha. Acho ótimo as pessoas comentando sobre política, jogando... Só que a política não é feita com post no Facebook, né? Ela não é feita também com agressões, ela não é feita com mera reprodução de mensagens de WhatsApp. Ela é feita com a participação, com envolvimento e com, seriedade, né? Porque Exatamente. Você não pode... com estudo, você tem que saber o que você está falando, você tem que estar a par do que está acontecendo. E nós precisamos estar a par do que acontece em Marília, né? E poucas pessoas, vamos dizer, estudam tanto, se envolvem tanto quanto a Matra, né, quanto esse grupo da Matra, no que se refere à cidade de Marília. O que está acontecendo aqui? Né? Como que a cidade funciona? Né? Quais são as nossas prioridades? Qual é a Marília que nós queremos no futuro? Né? Então, esses assuntos são debatidos constantemente na Marília Transparente. Né? Por isso que nós estamos convidando o Edgar para estar aqui hoje. Né? Então, Edgar, hoje você sente, como que você sente assim? A gente viu que na campanha passada diversos candidatos prometeram uma série de coisas. Uma das coisas foi, inclusive, maior transparência nas contas públicas. Né? Como que você vê isso hoje na atual administração? Olha, eu vejo da seguinte forma. Eu acho que o começo de tudo está não só na transparência, como nós já falamos, mas
no acompanhamento do dia a dia. Porque, veja, o que é que faz com que você administra bem ou não o dinheiro público? Primeiro, são duas coisas imprescindíveis, a seriedade e a competência. Porque às vezes você é honesto, sério, mas não tem competência, não é? Então você tem que ter as duas coisas juntas. Mas também precisa de um controle da sociedade, porque começa lá no orçamento. Eu, por várias vezes, estive na Câmara Municipal e até umas discussões assim acirradas, digamos, né? Mas dentro do princípio do respeito. Democracia. Exatamente, né? dizendo o seguinte, olha, o que diz a lei orçamentária? Ela diz que para você elaborar o orçamento do município, a Lei 4.320/64, você tem um padrão técnico. Ou seja, você pega os 3 últimos anos da arrecadação, corrige pela inflação, acrescenta o crescimento do PIB do Estado. Então você tem um valor real de quanto você vai arrecadar. Porque se você não obedecer esse princípio, você já começa furando tudo. Né? Se você faz um orçamento superestimado, e é o que ocorre, é muito fácil quando chega no final do ano você dizer, olha, não fiz porque frustrou a arrecadação. E aí, se a população não tem esse conhecimento, mas vamos começar por aí. Você acha que você engole a situação, quando às vezes não é verdade. Você acha que hoje existe uma participação popular na construção do orçamento público de Marília? Não existe, infelizmente. E por que não existe? Por que não existe, na minha opinião? Porque, a gente não sabe o que está sendo orçado para o ano que vem, quais são as prioridades. Não é verdade? O que falta? Aí é assim, ó. Lá na Matra nós temos vários grupos específicos em determinadas áreas. Tem o pessoal da área jurídica, tem o pessoal da área de contabilidade, temos auditores lá, tem o pessoal mais ligado à administração, né, que é a gestão. Então a gente faz um debate nesse sentido. Veja, o orçamento, se você pegar o orçamento, por exemplo, da Prefeitura de Marília, a Matra já fez alguns artigos nesse sentido. Você pega dentro do orçamento, alguma coisa que vai ser feita, digamos, seria feita no ano de 2016, uma reforma da escola, construção de uma escola, a construção ou reforma de um posto de saúde. Aí você verifica os orçamentos anteriores, é a mesma, só repete. Então, você tem razão. Quer dizer, não existe um acompanhamento das pessoas na hora do orçamento, porque, na minha opinião, é por conta do formato. Ou seja, você convoca uma audiência pública, você fica 1 hora e meia divulgando o orçamento, lendo, o pessoal fica lá, alguns têm até sono, entendeu? E a hora que a pessoa acaba de ler, você já não lembra mais o que foi lido. Então, você fazer audiência pública para participação em LOA, em PPA, se você não der uma oportunidade para que a população discuta isso antecipadamente, antes de colocar ali, entendeu? Não adianta você fazer a audiência pública para apresentar aquilo e depois te dar 1 minuto para você perguntar. Então tem muito isso. Se você acompanhar o orçamento, você vai ver que não existe a preocupação na prática de dizer, não, olha, se eu coloquei aqui no orçamento que eu vou construir uma escola no bairro tal, ou eu vou reformar uma UPA, né? Agora chama UPA, né? As unidades de saúde, né? Num determinado bairro, eu vou fazer isso, porque a população, digamos, você mora lá no bairro Santa Antonieta, digamos, você participou lá da elaboração do orçamento e você sabe que lá no seu bairro vai ser reformado ou construída uma unidade de saúde. Se você sabe disso antecipadamente, o que você faz com o executivo? O que você faz com o legislativo? Você vai cobrar. Você não vai deixar passar aquele ano para no orçamento do ano seguinte colocar aquilo de novo e continuar não fazendo. Você quer ver? Vou te dar um exemplo. Nessa linha de raciocínio seu. Nós ouvimos bastante falar recentemente sobre o problema do déficit do IPREM. Exato. Se você pegar o orçamento do município, Luiz, você vai ver que é obrigatório constar no orçamento, entendeu? Todas as contribuições, a contribuição patronal, a contribuição do empregado,
e o recolhimento daqueles acordos que foram feitos por conta de atraso. Então, veja, para que você faz isso? Que é para você segregar no orçamento a parte que você vai cumprir da Previdência. Porque a Previdência, ela é um bom negócio para o município. A Previdência, o IPREM, o Instituto de Previdência próprio do município, porque ela é muito mais barata do que era antes. Agora, se você orça aquilo e não faz o recolhimento na época certa, o legislativo não cobra, a própria população não sabe disso, o que vai acontecer? Uma coisa que foi criada com uma finalidade nobre passa a ser isso que estão falando aí agora, dizendo que o IPREM está na UTI, aquela coisa toda que a gente ouviu, agora, inclusive na última reunião da LOA, e eu não concordo com isso. Esse déficit, né, que foi apontado, né, pela Matra de 3 bilhões de reais... Mais de 3 bilhões. Mais de 3 bilhões de reais, ele se refere ao que exatamente, Então, Edgar? esse déficit, na realidade, ele não foi apontado pela Matra, esse déficit ele é apontado pelo atuário. Pelo atuário, pela contabilidade. O atuário, não é nem a contabilidade. O que é o atuário? Veja, todo instituto de previdência, ele é obrigado, uma vez por ano, contratar o atuário. O que é o atuário? É aquela pessoa técnica, qualificada, para chegar lá e fazer um levantamento matemático e dizer, olha, o que tem de reserva financeira aqui é suficiente para bancar a aposentadoria do pessoal. Ou o que tem não é suficiente. Então, esse valor de 3 bilhões e 266 milhões, se não me falha a memória, ele é a somatória do plano financeiro daquele pessoal que foi admitido até 31/12/2003, mais o pessoal do plano previdenciário, que entrou na prefeitura depois de 2004. E qual a implicação desse saldo devedor? O plano previdenciário, que é para o pessoal admitido a partir de 1 de janeiro de 2004, ele não deveria apresentar déficit, porque esse pessoal tem todo o tempo, os 30, 35 anos que ele vai trabalhar na prefeitura, para contribuir. Então, se ele contribui, a prefeitura recolhe, e o IPREM aplica direitinho o dinheiro no mercado financeiro, no mercado de capitais, no mercado imobiliário, ao final das contas, você não vai ter déficit. Tem um saldo positivo. A prefeitura ela deixa de receber o financiamento do governo federal por conta desse déficit também? Sim. Para você ter uma ideia, uma carta, um ofício, né, enviado pelo IPREM, a Matra, agora em torno de 2 meses, dá conta do seguinte, que a prefeitura não está cumprindo com a parte patronal. E aí, a hora que você entra no site do Ministério da Previdência Social, a prefeitura perdeu o CRP. O que é o CRP? É o Certificado de Regularidade Previdenciária. Nossa. A prefeitura perdeu isso daí em setembro de 2015. Isso, a Matra, inclusive, vai oficiar o IPREM justamente para saber desde quando a prefeitura deixou de recolher a parte patronal na atual administração. Ou seja, uma situação gravíssima, porque você, na ausência do CRP, não pode pegar uma série de verbas federais, uma série de coisas, uma série de verbas federais que isso é terrível, isso, né? E pelas informações, veja, se você perdeu o CRP em setembro, significa que você deixou de recolher bem antes. Pelos cálculos da Folha, supõe-se, né, a gente está averiguando isso, que já deve estar em torno de mais de 20 milhões o déficit novamente. Quer dizer, vai ter uma outra coisa. Delicadíssimo numa situação. Delicado. Né? Se você pegar o relatório do atuário, que é o profissional que fazia esse levantamento, um profissional do Brasil, inclusive, ligado ao Banco do Brasil, na Previ, está lá no site do IPREM. Ele, inclusive, denuncia isso. Diz, olha, se a prefeitura cumprisse com a obrigação previdenciária dela, ela gastaria 25% para pagar a folha de pagamento dos aposentados. Quando o camarada aposenta, a prefeitura não tem mais obrigação. Como ela não cumpre, você tem juros e correção monetária. Então, fica mais caro para a prefeitura e fica mais caro para o cidadão. Quem banca isso é o cidadão. Nossa. Então, na verdade, é assim, olha, o que falta é uma gestão muito séria do orçamento. Eu fiquei espantado há um tempo atrás, numa das reuniões da Câmara, quando eu vi um dos vereadores lá dizer que o orçamento era mera peça de ficção. Meu Deus. Vereador da situação ou da posição? Da situação. Quer dizer, Vixe, se o próprio vereador da situação acha isso, então nós estamos bem vendidos, né? Bom, mas enfim, infelizmente o programa aqui ele tem restrições horárias, a gente vai ter que encerrar em breve.
Eu queria falar tem uma série de outros assuntos que a gente vai precisar falar, inclusive sobre essa questão que nós estávamos conversando da gestão do lixo em Marília, né? Pelo que nós estávamos conversando aqui, a prefeitura já gastou 19 milhões? De janeiro de 2013 até 30 de junho de 2003, com o gasto, 2016, o transbordo do lixo, só com o transbordo do lixo. Então é um valor considerável, considerando-se que para colocar uma central de tratamento a gente gastaria muito menos, já incluindo aí compostagem, reciclagem, tratamento do lixo orgânico. Olha um assunto de extrema relevância para a cidade para ser discutido pelo legislativo, né? Pelo executivo, pela sociedade, pela imprensa. Veja, a Matra, né, no caso, preocupada com esse caso desse gasto enorme lá com a Monte Azul, que dá esses 19 milhões que você falou, ela fez um levantamento baseado em estudo técnico, não dela, mas de técnico específico para isso. E segundo o estudo, uma empresa de reciclagem ela é viável a partir da produção da reciclagem diária de 50 toneladas. Então, se você tem uma cidade que produz 50 toneladas de lixo dia, ela já passa a ser viável. Entendi. Para você montar essa usina, fica hoje em torno de 2 milhões e meio a 3. Nossa, muito Marília mais barato. produz 160 toneladas. Você gastaria em torno de 7. Então, o que já se gastou na usina de reciclagem de 2013 até 30 de junho de 2016, né, que dá esses 19 milhões, você montaria quase 3 usinas. Incrível. Veja a importância de se discutir esse projeto. Mas acho que isso é uma coisa legal, realmente, da gente discutir junto do orçamento, né? Na hora que se construir o orçamento. Por isso que é importante que o orçamento ele tenha essa viés participativa e democrática, né? Mas, infelizmente, nós estamos com o nosso horário. Parabéns pela sua condução dos trabalhos da Marília Transparente, da Matra. E nós vamos tê-lo aqui em breve, com certeza com mais notícias para as pessoas saberem, né, o que está acontecendo na nossa cidade. Muito obrigado, Edgar. Muito obrigado. Eu que agradeço em nome da Matra e quando precisar a Matra está à disposição, sempre a favor da transparência e a favor dos bons princípios, independente de quem esteja na prefeitura. Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado. Seriedade, comprometimento, profissionalismo. Tudo em um só jornal, com conteúdo exclusivo e notícias de primeira mão. Jornal da Manhã, a notícia levada a sério. Assine 3311-5400. Você conhece a Dio Laser? Na Dio Laser você encontra ambiente agradável e seguro, atendimento personalizado, depilação definitiva com laser de diodo, tecnologia avançada, tratamentos estéticos de última geração, eficácia e resultados comprovados. Sua pele sem pelos. Emagrecer já? Agende sua avaliação gratuita agora mesmo. Venha para Dio Laser, Centro Internacional de Depilação a Laser e Estética. Ambientes com o poder de direcionar o seu olhar e provocar sensações de harmonia e leveza. Planejar cada detalhe para valorizar o espaço, realçando linhas e formas. Iluminar para ir além. Iluminar para ser feliz. Ilumine sua vida. Comece hoje pela sua casa. Casa Sol, transformando sua construção em uma obra de arte. Tá na cozinha, na área de serviço, tá no banheiro, tá até no quintal. Que Metais tá na sua vida há 48 anos. Que Metais, paixão por qualidade. Quando uma semente encontra o solo perfeito para germinar, acontece o milagre da transformação. E a Toque Verde Paisagismo é especialista em criar espaços harmoniosos para um ambiente mais saudável, com planejamento, execução e manutenção dos jardins dos seus sonhos. Sobre a nossa democracia sempre está sendo debatida aqui no programa, né? E a questão do Renato é justamente estudar
a questão da reeleição ilimitada da representação popular e seu impacto para a democracia, né? O que acontece, né, com a democracia quando a gente tem as reeleições somente para os legislativos sem limites, né? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho do teu trabalho, como que você chegou nesse tema. Então, esse TCC foi apresentado no final do ano passado. E num momento de ebulição de discussão política, em que todo mundo discutia política. Certo. Então, vendo a sociedade toda discutindo política, então foi um trabalho que foi muito atual para ser debatido. E todo mundo discutindo política, o tema de reeleição era sempre, estava sempre em debate. Só que o tema de reeleição em debate era sempre do executivo. Todo mundo debatia uma limitação da reeleição para o poder executivo, que já é limitada, 2 mandatos, mas discutia uma limitação para o poder executivo de não ter reeleição. Enquanto isso, ficava um pouco fora do debate a reeleição do poder legislativo. Porque o poder legislativo não existe um limite de reeleição. Então foi um trabalho que foi um pouco para analisar, através de gráficos, de análise no site da Câmara dos Deputados, para entender quanto tempo demora o mandato de um deputado. Qual o tempo médio que demora um mandato, então? É que assim, considerando o período de reeleição. Foram feitos alguns gráficos baseado no site da Câmara, na biografia dos deputados e o tempo de reeleição que tinha na biografia só de deputado federal. Foi feito um recorte nacional, porque afinal é um tema muito extenso. Então a gente nota que só 37% dos deputados federais da Câmara Legislativa, da Câmara dos Deputados, eram de primeiro mandato. Só 37%. Não necessariamente que são novas de política, que não participem de outras organizações políticas. E todo o restante são mais de 2. Sendo assim, que tinha 8% da Câmara dos Deputados, está lá há mais de 6 mandatos. Considerando que um mandato é de 4 anos, 6 mandatos, então é um cargo que era para ser rotativo, da representação popular, que oxigenaria a Câmara dos Deputados com as ideias da sociedade, acaba se tornando um emprego, um cargo vitalício. Que loucura, assim, né? como Até porque as pautas eu imagino que são sempre as mesmas, né? Que de novo vai trazer um deputado que está no seu 4º mandato, não é? Outro dado que você levantou aqui, que eu achei muito interessante, é quanto à profissão dos deputados. E um dado que o Renato demonstrou aqui é justamente a quantidade de deputados sem profissão, né? É uma coisa impressionante, né? Isso a gente nota porque a política hoje é feita muito de família. É a família do pai, que o filho vira candidato, não por vocação política, por ter um interesse em defender o povo, por ter boas propostas, mas porque de família, isso é interessante porque faz com que esse candidato, esse deputado, ele seja diferente da gente, né? Sim. A gente tem, vamos dizer, nossas ocupações e tal, mas de acordo com o seu levantamento, 31% dos deputados não tem profissão, é isso? Não tem profissão, não declararam profissão. Então, o tema também entra na discussão, porque assim, hoje há uma crise de representatividade. Hoje a população, ela não se sente representada pela política. Então há algum problema. O tema vem nesse sentido. Se há um problema de representatividade, então a gente tem que estudar quem que representa o povo. Sim. Quem que é o órgão de representação popular? Muitos se lembram, muitos sabem quem votou para o Poder Executivo. Mas hoje a maior parte da população não se lembra em quem votou para o Poder Legislativo, que é o poder que faz as leis. As leis que hoje que as pessoas têm críticas, tal, que não combate corrupção, são feitas pelo Poder Legislativo. Então, para dar importância, para iniciar um debate que se aprofunde mais e tenha cada vez mais na pauta do dia, a discussão do Poder Legislativo. Talvez esse grande índice de reeleição seja por pouco conhecimento popular. Porque as pessoas não sabem exatamente o que eles estão fazendo lá, né? Se ninguém se sente representado, como que reelege a maioria? Então há uma contradição aí que o trabalho buscou abordar. E qual, assim, hoje o maior problema, assim, que você conseguiu levantar em relação a isso, assim? Por exemplo, é possível levantar a quantidade de projetos apresentados por deputados que estão há mais tempo na Câmara hoje?
Então, esse dado especificamente... Né? Porque tem um baixo clero ali que a gente fica numa zona de invisibilidade, que a gente não tem ideia do que eles fazem, né? Só apareceu agora, né? Nessa votação do impeachment, a gente viu a cara dos deputados tal, e as pessoas ficaram bastante assustadas com o nível, né? O nível das pessoas, assim, né? Com o tipo de... Um fato novo que aconteceu foi justamente a votação do impeachment, porque foi que veio à tona a Câmara dos Deputados, que o povo pôde, pelo menos superficialmente, conhecer a Câmara dos Deputados, que era algo desconhecido. Como que os nossos representantes são desconhecidos? Um pouco também eu tento tratar no trabalho é o sistema proporcional de eleição. Porque o sistema proporcional de eleição, muitas vezes você vota em um candidato e o seu voto elege outra pessoa. Muitas vezes a gente vota num candidato, a deputado, estadual, federal, hoje, até um vereador. Quanto por cento do Congresso teria sido eleito por votos próprios? Pouquíssimos. Pega menos de 5%. Menos de 5%? Teria sido eleito que loucura, hein? pelo próprio voto. Que loucura. Assim, isso não é um desvio do objetivo, né, da eleição em si? Não é de propósito? Porque a legislação eleitoral há muito não é atualizada. Frequentemente tenta-se fazer o debate de reforma eleitoral. Mas também é um tema abordado no trabalho. Quem que seria responsável por fazer uma reforma eleitoral que tornasse as eleições mais transparentes e que o povo soubesse quem de fato os representa, são as pessoas que se beneficiam com o desconhecimento do povo. Sim. Porque um deputado federal, para ele ser eleito, ele não precisa necessariamente dos votos para se eleger, mas de um quociente eleitoral que abrange muito mais. Certo. Assim como um vereador aqui no município de Marília, que a gente note nas próximas eleições, para que ele se eleja, ele precisa de um quociente eleitoral que às vezes, uma chapa toda de vereadores, com todos os votos juntos, elege um vereador. Não necessariamente esse vereador eleito, ele representa só aqueles votos diretamente, que ele teve diretamente. Mas ele deve representar todos aqueles votos, inclusive dos vereadores candidatos não eleitos, porque aqueles votos ajudaram ele a se eleger. Então é muito importante que a população como um todo conheça o sistema proporcional de eleição. Porque muitos se focam no executivo, que é muito mais fácil votar em prefeito, ou esse ou aquele, enquanto que no poder legislativo, muitas vezes a gente vota em um cara que a gente conhece, que a gente tem simpatia, e muitas vezes a gente elege outra pessoa, às vezes, que a gente não votaria naquela pessoa. Exatamente, né? Com certeza. É uma responsabilidade enorme isso, né? Bom, nós estamos, infelizmente, encerrando. O seu trabalho também levantou, só para finalizar, que 74%, né, das pessoas são contrárias a doações empresariais para a campanha eleitoral. Isso é um dado incrível, né? Assim, realmente super importante, porque define o perfil, né, do nosso Congresso, essas votações, essas doações. E realmente é uma coisa que é absolutamente ignorada, né? Ou seja, assim, é óbvio que as pessoas que se elegeram com essa regra não vão querer mudá-la, né? Esse é um dado novo que acabou sendo mudado pelo Supremo Tribunal Federal. Pois é, pelo próprio Supremo teve que mudar. Mas Supremo, mesmo assim ainda tem aperfeiçoamento. Né, nas próximas eleições, nessas eleições municipais, vai acontecer esse fenômeno, que não vai ser permitida a doação de empresas, que as empresas poderiam doar até 2% do seu faturamento bruto do ano anterior, poderia doar nas campanhas eleitorais. Agora muda a regra. As eleições desse ano vão ser patrocinadas e financiadas por pessoas físicas, por doações de pessoas físicas e pelo fundo partidário, que aumentou o fundo partidário, que é para tentar suprir, sim, mas por pessoas físicas. Excelente. No limite, mas aumenta o limite de faturamento bruto. Uma pessoa física até 10% do faturamento bruto do ano anterior. Enfim, a gente vai ter que estar muito de olho, né, Renato? Acho que agora, eu diria assim que com esse movimento todo, a gente que está um pouco mais informado, vamos dizer, a população geral que está um pouco mais informada, ela também, com isso, ela também se torna mais responsável, né, pelo seu próprio destino, né? Então é muito importante realmente a gente estar de olho. Muito obrigado, Renato. Espero ter você aqui de volta. Sei que tem muitos temas que você gostaria e que nós gostaríamos de abordar junto contigo, a partir desse teu estudo e de outros. E eu agradeço a sua presença. Obrigado pelo convite também. Obrigado. Espero estar em breve novamente com certeza. para debater outros temas. Sim.
em breve como advogado também, né? Porque eu acabei de me formar, com terminei o certeza. estágio agora na Defensoria Não, Pública. e o seu trabalho ele é brilhante, você tirou 10, né? A gente vê que você vai ser um advogado aí com bastante destaque, principalmente, e tão necessário, né? Que tem esse foco, essa preocupação no que é público, né? Sim. Muito obrigado e parabéns. Obrigado. Valeu.